queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 40 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E antes de iniciarmos a nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será muito importante para que você faça as anotações desta aula. E o assunto de nossa aula de hoje será o estudo da denotação e da conotação, também chamadas de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Observem a imagem que a professora colocou aí nesse slide, né, que está mostrando para vocês o desenho de um coração e do outro lado, né, as duas mãos fazendo o gesto do coração, o símbolo, né? Então, do lado esquerdo, nós temos uma linguagem que a gente chama de denotativa, ou seja, uma denotação, porque seria o sentido real, né, da palavra coração. Já do outro lado, nós temos uma linguagem que é conotativa, ou seja, uma conotação. Por quê? Porque aquele gesto, aquele símbolo, né, ele representa um coração. Então, linguagem denotativa e conotativa, um sentido real e um sentido que a gente diz que é figurado. Muito bem. Os objetivos, então, propostos para essa nossa aula de hoje são os seguintes: compreender a diferença entre denotação e conotação, analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e também de expressões conotativas. Então, vamos à aula propriamente dita. Vamos começar, então, conceituando, né, estes dois termos que são a denotação e a conotação. Então, a linguagem chamada de denotativa ou a denotação e a linguagem conotativa, a conotação, elas são formas distintas que nós temos de nos expressar. Então, na denotação, nós usamos o sentido dicionarizado das palavras, né? Ou seja, o significado real ou literal dessas palavras. Fácil a gente lembrar, porque denotação começa com D e dicionário também começa com D. Então, é muito simples de lembrar. Denotação é o emprego da palavra no seu sentido real. É como a palavra se encontra lá no dicionário. Já na conotação, nós usamos o sentido figurado da palavra, quando nós queremos transmitir mensagens, então, de um modo mais subjetivo ou até mesmo de um modo mais criativo. Muito bem. O que nós temos aqui? Ó, a professora trouxe para vocês uma charge em que, de um lado, nós vamos ter o emprego da palavra no sentido figurado, ou seja, uma conotação, e do outro lado está mostrando a palavra, a mesma palavra, mas no seu sentido denotativo, né? No sentido real. Então, vamos à leitura desta charge. Eu odeio estes pneus. E do outro lado, lá um mosquitinho, né, da dengue, bem faceiro, bem feliz, dizendo: eu adoro esses pneus. Então, nós temos ali a palavra pneus, empregada de forma, né, figurada, no seu sentido figurado, na fala da mulher, porque ela está se referindo, né, às gordurinhas que ela tem na barriga. Então, linguagem conotativa, porque ali não é o sentido próprio da palavra pneu, né, mas foi empregada num sentido figurado. Já do outro lado, quando o mosquitinho está falando que ele adora pneus, é porque ele adora pneus cheios de água, né? Então, ali eu tenho a palavra pneu, está mostrando pelo próprio desenho, no seu sentido real. Então, ali trata-se de uma denotação, tá? Então, a mesma palavra, ela pode ser empregada
tanto no sentido conotativo, que é o figurado, quanto no sentido denotativo, que é o sentido real da palavra, né? O sentido dicionarizado. Muito bem, então vamos lá. O que é a denotação? A denotação ou a linguagem denotativa, ela é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras com seu sentido literal. É o tipo de linguagem que vai ser muito usado em mensagens objetivas e também em discursos que visam a transmissão precisa dos fatos, das opiniões ou até mesmo dos argumentos, né? Onde exige uma certa objetividade. Então, não há espaço na linguagem denotativa para nenhuma figura de linguagem, para nenhum sentido figurado. Tudo tem que ser muito claro e objetivo. A linguagem denotativa, ela está presente em alguns gêneros textuais, como os gêneros jornalísticos, né? Os gêneros que pertencem aos materiais didáticos, que são, por exemplo, os livros que vocês usam aí, né, na escola para aprender os conteúdos. Também materiais científicos, manuais de instrução, entre tantos outros, né, gêneros que a gente tem aí de texto que precisam dessa linguagem mais literal e mais objetiva, onde não há espaço para nenhuma figura de linguagem, né? Então, esta é a denotação. Vamos ver alguns exemplos de denotação? Então, aqui nós temos alguns enunciados que empregam essa linguagem denotativa, né? A dicionarizada. Muito bem. Percebam que aqui tudo é muito objetivo, as palavras estão empregadas no seu sentido real ou literal e não há presença de nenhum tipo de figuração na linguagem. Vamos ao primeiro exemplo. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola. Precisei voltar até lá para buscar. Ok, não há nenhuma palavra aqui figurada. Segundo exemplo, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora e jornalista é autora de diversos romances e contos. Ok, né? Tá dando uma informação. Quando a gente vai usar um gênero mais informativo, né, até mesmo uma biografia, também precisa se fazer uso, então, do sentido literal, né, das palavras. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Parece uma manchete de jornal. Também linguagem objetiva. Antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. É uma instrução de uma receita, né, de como preparar o bolo. E este remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Uma orientação também que você encontra aí, né, nos remédios, nas bulas. Então, veja, essa linguagem, ela é puramente literal, ela é puramente objetiva. Não tem nada de figurado. Então, linguagem denotativa ou denotação. Muito bem. E agora, vamos lá, o que é a conotação? A conotação, também chamada de linguagem conotativa, vai ser a linguagem que se caracteriza pelo uso de palavras em sentido figurado, tá? O que é esse sentido figurado? É um sentido que ele vai além do sentido literal, além do sentido dicionarizado, além do sentido real da palavra. Portanto, ele permite múltiplas interpretações. Por quê? Porque ele pode transmitir diversas mensagens, dependendo da compreensão de quem está lendo a frase, o texto, né? Então, esse tipo de linguagem é muito usada em mensagens que são mais subjetivas, mensagens mais pessoais, expressões poéticas, líricas ou até
expressões que vão estimular esse leitor, né, esse interlocutor, a entender de uma forma diferente, né, essa mensagem. Então, na linguagem conotativa, nós vamos ter o emprego das chamadas figuras de linguagem, né, porque ela é uma linguagem mais figurada, ela é uma linguagem de múltiplas interpretações. E onde que nós vamos encontrar, né, esse tipo de linguagem que a gente chama de conotativa? Nos textos publicitários, né, nas propagandas, obras literárias como romances, contos, novelas, né, obras artísticas em geral, os poemas, anedotas também, né, que são as piadas, letras de música, né? Então são textos que permitem o uso dessa linguagem mais conotativa, ou seja, mais figurada. Vamos observar aqui algumas frases de exemplo que usam essa linguagem conotativa. Observem que as palavras e expressões que a professora destacou em cada frase, é ali que se encontra a figuração dessa linguagem. É ali que está essa multiplicidade de sentidos. Então vamos ao primeiro exemplo. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Saltavam aos olhos. Ali você percebe que não são os olhos saltando, né, para fora do rosto dos pesquisadores, mas deixavam então os pesquisadores, né, mais curiosos por saber o porquê desses novos casos da doença. Então essa linguagem ali, ela está no sentido conotativo. Da mesma forma, o segundo exemplo, ele ficou todo derretido com as declarações dela. Olha lá o emprego do sentido conotativo no ficou todo derretido. Será que o homem derreteu? Né? Feito um picolé, feito um sorvete? Não, não é esse sentido literal, e sim o sentido figurado. Quer dizer que ele ficou, né, todo feliz, né, com a declaração que recebeu, né, da namorada, enfim, da mulher que ele gosta, né? Então ficou todo derretido. O outro exemplo, ó, tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. Esse morre de medo também é uma expressão figurada, né? Também está no sentido conotativo. Por quê? Porque ele não morreu de medo, né? Ele não chegou a morrer, está vivo. Mas é uma expressão que a gente usa para reforçar, para dar ênfase ao medo, né? E também a outras coisas. Quando eu digo que eu estou com muita fome, eu costumo dizer, estou morrendo de fome. Ou ainda, estou morrendo de sede. Né? São todas expressões figuradas que pertencem a essa linguagem conotativa. O outro exemplo, quantas saudades, não nos vemos há uns 1000 anos. Também é um exagero, né? A gente vai estudar as figuras de linguagem nas próximas aulas e a gente vai conhecer o nome que a gente dá, então, para cada uma dessas expressões, né? Quando a gente coloca um exagero como esse na frase, a gente chama de hipérbole. Nós estudaremos, então, a hipérbole nas próximas aulas. Então, há uns 1000 anos, talvez faça, sei lá, 1 ano, 2, né, que as pessoas não se veem, mas 1000 anos seria impossível. Então, também é uma forma de enfatizar que passou muito tempo, né, desde que se viram pela última vez. E o último exemplo, se a gente espremer esse jornal, sai sangue, né? Então, também uma linguagem aí figurada. Qual seria o sentido disso? Está querendo dizer de forma figurada, né, em linguagem conotativa, que no jornal tem muitas notícias de tragédias, de mortes, de coisas ruins acontecendo. Então, usou-se ali essa conotação. Muito bem, dá para perceber bem, né, a diferença
dessa linguagem empregada nestes exemplos para a linguagem objetiva, direta, que foi empregada nos exemplos anteriores da denotação. Muito bem, pessoal. Então, olha lá. A conotação e a denotação nos textos não verbais. Quando eu comecei a aula, eu comecei mostrando para vocês o desenho do coração, que representa o nosso coração, né, como órgão do nosso corpo, que seria uma denotação, ou seja, seria o emprego literal, real, né, do termo coração. E do outro lado a gente teria então as duas mãos ali se unindo para fazer aquele símbolo, né, aquele gesto do coração. Aquela seria uma linguagem conotativa, porque ela é simbólica, né? Ela representa um coração, mas no sentido figurado, no sentido do sentimento, do afeto, né? Muito bem, então, a denotação e a conotação, elas também podem ser vistas na linguagem não verbal. A linguagem não verbal, que a gente, né, já estudou, e que é aquela linguagem que se expressa por meio de desenhos, símbolos, gestos, cores, expressão corporal, facial, ou seja, tudo aquilo que não usa a palavra, né? E aí, nesse exemplo, então, né, fica muito claro aí o emprego dessa denotação nos textos, da conotação e da denotação nos textos não verbais, né, os chamados não verbais. Muito bem. Vamos ver então mais alguns exemplos de linguagem conotativa, tá? Agora aqui a gente vai ter somente conotação. Então olha o texto 1 ali, é uma capa da revista Veja que diz o seguinte: estamos devorando o planeta. E aí tem ali a combinação então, né, do texto com a imagem, mostra uma pessoa e um garfo com o planeta Terra espetadinho ali no garfo, né? Indo em direção à boca. Nesse estamos devorando o planeta, né, está fazendo referência a produtos que o nosso planeta oferece, né, como água, carne, peixe, e que o mundo já está consumindo mais do que a Terra pode oferecer. Então, a chamada para essa reportagem, ela é bastante atrativa, né, ela chama atenção. Então, o emprego dessa linguagem conotativa ao dizer estamos devorando o planeta vai acabar chamando a atenção do leitor para que ele leia, né, essa reportagem aí. Já no texto 2, nós temos uma tirinha, né, uma história em quadrinhos, e vamos ver o que diz. Ó, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba, né, a mãe fazendo referência ali ao filho, que tem muita energia, né, não para nunca, está sempre, parece que ligado aí no 220, que seria uma outra figuração da linguagem. Então, dizer que a bateria dele não acaba é porque ele tem muita energia, né? Não é que ele usa uma bateria, porque ele é uma pessoa. Pessoas não usam baterias, né? Não é como celular, não é como notebook. Então, também, essa linguagem ali, né, totalmente figurada e conotativa. Já no texto 3, né, nós também temos aqui, ó, aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Aqui, além de eu ter uma conotação, né, uma linguagem conotativa, eu tenho também uma polissemia, que também é um assunto que nós já estudamos, tá? Porque ao dizer que cabeças vão rolar, essas cabeças podem ser as cabeças de alface ou aquela expressão que a gente diz que muitas pessoas vão se dar mal, né? Cabeças vão rolar. Então, além da conotação, tem a expressão de polissemia aqui nessa tirinha. No texto 4, que também é uma tirinha, né, do Agar, qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Então, lá na expressão pendurar a conta, também nós temos o emprego da conotação, né? De uma linguagem conotativa. Porque você imagina, né? Ele não está pendurando lá uma folha de papel com as coisas escritas num varal. Não é esse pendurar. Mas sim no sentido de deixar que ele marque, né,
no caderninho lá para pagar lá no próximo mês ou no fim do mês. Então, é uma forma de expressão que significa isso. É não pagar na hora, deixar para pagar depois, né? Então, são todas expressões conotativas da linguagem. Muito bem, nas próximas aulas a gente vai conhecer as figuras de linguagem. Não será tudo de uma vez, porque são muitas, mas a professora dividiu, né, em 2 ou 3 assim por vez, para que também não seja muita informação, porque as figuras de linguagem realmente nos dão mais trabalho, né? Porque são várias. Para fixar, então, os conceitos, né? Aquelas anotações que você está fazendo aí no seu caderno. Então, veja lá, denotação é o emprego do sentido real da palavra. Exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade e relampejou durante a noite. Ok, tanto voava quanto relampejou estão empregados no sentido dicionarizado, né? Então, é uma denotação. Conotação, o emprego do sentido figurado. O carro voava pelas ruas da cidade. Agora eu tenho um voava no sentido figurado, quer dizer que esse carro estava em alta velocidade, né? Então, ele voava, ia muito rápido, este é o sentido. E seus olhos relampejaram de ódio. Então, o relampejar agora adquiriu um sentido conotativo, né? Figurado. Quer dizer que os olhos da pessoa mostravam muito que ela estava com ódio, né? Chegavam até a brilhar de ódio, né? Muito bem. Então, veja, a mesma palavrinha, né? O voava, o relampejava, a mesma palavra, ela pode se apresentar num sentido denotativo ou conotativo da linguagem, dependendo do contexto em que ela aparecer. Tá bom? Muito bem, pessoal. O que é que vem agora? Os exercícios, né? Então, agora é a hora de você fazer os exercícios propostos para essa nossa aula de denotação e conotação e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nesta aula de hoje. Obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!